Continuação do vídeo. Irmãos, eu tive que dar pausa que eu achei que o tempo já tinha terminado lá naquela fita, mas ainda tem bastante tempo. Eu vou retomar o raciocínio, irmãos, sobre aquele assunto. Do primeiro versículo, segundo versículo de 1 Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, que eu estou falando. Estou me referindo quando o Criador fez, no começo, os céus e a terra. E no segundo capítulo, versículo, está dizendo que a terra era sem forma e vazia e que havia água sobre a face do abismo, né? E que havia escuridão e que o Espírito do Criador pairava sobre as águas, indicando a nós, nos revelando que houve uma destruição daquela primeira terra, no começo. Então, irmãos, aqueles povos que viviam aqui, que não eram povos, eram seres que tinham um corpo de plasma, mais energia do que matéria. E eles viviam eles praticamente eram eternos, eles não morriam, eles eram eternos, eles viviam no céu vermelho. Mas, como houve aquela guerra no céu, o trabalho de Lucifer, desse anjo que se rebelou, irmãos, ele vivia aqui na terra, e ele era que levava as orações, os louvores daqueles povos que viviam aqui para o Criador. Ele era o intermediário, ele levava aquelas adorações para o Criador. Por isso que ele quis aquelas adorações para ele. Ele quer ser adorado. Satanás, ele quer ser adorado e é adorado até hoje pelas pessoas que estão sendo enganadas pelo sistema. Mas isso aí já é outro assunto, irmãos. Eu quero focar nesse assunto que eu estou falando. Quando o Criador destruiu aquela terra, ele apagou o sol, jogou água, destruiu, acabou. Muitos anos, foi muitos séculos e séculos. E esses povos, amigos, irmãos, irmãs, estão vivos até hoje. Eles estão vivos até hoje. Os donos desse mundo, desse sistema, os Illuminati, essas pessoas que controlam o sistema global, eles conhecem esses povos, eles sabem onde esses povos moram e eles trabalham para eles, entendeu, irmãos? E essas coisas, irmãos, que eu estou falando e que muitos estão falando aí no YouTube, são coisas que estão sendo reveladas para a humanidade, para as pessoas, porque o Criador diz lá na palavra que não há nada que esteja oculto que não será revelado. Tudo será revelado. Nós estamos vivendo hoje o Apocalipse, irmãos, irmãs. E o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação. Nós estamos vivendo numa época de revelação. Tudo que foi escondido para nós está sendo revelado através da tecnologia, né, irmãos? Como é que está chegando aí essa mensagem que eu estou transmitindo e outras mensagens lá no YouTube, que tem vários irmãos lá, pastores, homens do Criador, usados pelo Criador, também lá falando, trazendo à tona a verdade. Agora, a mídia, os donos desse sistema da Matrix, eles falam que é fake news, né, irmãos? Eles falam tanto em fake news que as pessoas falam em fake news, mas não sabem nem o significado da palavra, essa palavra fake news. Falam porque ouve os outros falar. Enfim, eu já estou saindo do assunto principal, porque é muita coisa, irmão, para ser falado em pouco tempo. Então, retomando o raciocínio. Esse povo que viveu naquela época, não era nem gente como nós, seres humanos, porque nessa época, irmãos, nem Adão existia ainda.
nem Adão existia ainda. Pois, irmão, eu estou falando do começo, lá no primeiro versículo de Gênesis. Primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. No começo, o Criador fez os céus e a terra, no começo. Aí ele botou aqui os seres para viverem aqui e prestar continência para ele, né, irmãos? Só que eles pisaram na bola. Então o que o Criador fez? O Criador destruiu. Os irmãos, muitos dos irmãos já ouviram falar da cidade de Atlântida, né, irmão? A Memúria e outras cidades. Todas essas cidades, elas foram destruídas nesta época. Foi destruído tudo. Só, irmãos, que eles são seres que eles não morrem, né? Mas eles estão fracos. Lá onde eles vivem, a Atlântida está debaixo do mar, do oceano. E outras cidades estão debaixo do gelo, lá no Polo Norte, irmãos. O Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele foi lá, ele pegou um rio que diz que passa por debaixo do gelo e tal, ele mandou um submarino ir lá, tem fotos, documentário, tudo isso está lá no YouTube, irmãos. Vocês têm que ter mais, como é que se diz, coragem para buscar a verdade, procurar saber a verdade. Porque o nosso próprio Salvador, o Mashiach, nos mostrou isso. Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas só que esse mundo que nós vivemos, a Matrix, eles fazem várias coisas para que as pessoas fiquem dormindo, não entendam, não venham saber, não conhecer, porque a pessoa dormindo é como Noé fez a barca, né, irmãos? Noé fez a arca, pregava o evangelho, a salvação, ele dizia que tudo ia ser destruído, que as pessoas se arrependeram. As pessoas ficavam gozando da cara dele, né? Ficavam rindo, fazendo chacota. Igual hoje, irmãos. Igual hoje. Muitas pessoas falam que eu sou doido, que eu sou maluco, que eu fiquei lelé, né, que eu tô caducando, essas coisas, né? Mas isso aí, irmãos, eu acho bom. Eu gosto, sabe por quê? Porque isso aí é um sinal que eu tô incomodando o lado negro da coisa, né? As trevas se incomodam, porque eles não querem que eu, você, nós tocamos a trombeta, que nós somos como pontinhos de luz, irmãos, nesta escuridão. Nós estamos numa treva. Então, irmãos, eu vou falar, vou encerrando por aqui, mas eu quero que vocês meditem nesses dois versículos que eu li, de Gênesis, capítulo 1, o 1 e o 2. Ali está mostrando para nós que houve uma luta, uma destruição. Quando o Criador criou, no princípio, no começo, o Criador criou os céus e a terra. Olha que não está falando de água, não está falando de escuridão, nada disso. Está dizendo que ele criou os céus e a terra. Aí, no segundo versículo, está dizendo que a terra era sem forma e vazia, um abismo, e a água cobria toda a face do abismo e havia escuridão sobre a face do abismo, né, irmãos? Então, irmãos, observe bem essa parte. Então, quando o Criador, nessa parte do segundo versículo, né, que o Criador meteu água na terra e escureceu, apagou o sol, e ficou muitos anos, irmãos. Ficou muitos anos. Aí, o que aconteceu? Ele fez o Adão lá no paraíso. Porque o paraíso, irmão, não era aqui na terra, não. O paraíso era entre a terra e o céu. Era num lugar que lá o mal não tinha. Aqui a terra estava destruída. Os malfeitores, os anjos que lutaram contra o nosso Pai, né, irmãos? Eles foram expulsos do céu, eles foram jogados aqui na terra. Eles estavam na escuridão. Eles estavam aqui. Mas lá em cima,
O Criador estava fazendo o jardim e fez o homem e sabia que o homem ia cair, né, irmãos? Porque o Criador ele sabe de tudo, antes mesmo que venha acontecer, né, irmãos? Mas ele preparou tudo, né? Tanto é que no final a gente tem a grande vitória, né, irmãos? Então, irmãos, como é que Satanás atentou Eva? Como é que ele chegou lá no jardim? Pela árvore da vida, irmãos, porque a árvore da vida, as raízes dela entram em águas primordiais. Isso aí já é outro assunto mais para frente, irmãos, essa coisa mais séria. Mas foi por ali que ele conseguiu, que ele estava aqui na terra, mas ele conseguiu subir pelas raízes da árvore da vida, que as raízes dela estão dentro das águas primordiais. Ele chegou lá e entrou na serpente, seduziu a Eva, transou com a Eva, botou a semente dele dentro da Eva. Aí quando a Eva procurou o marido dela, veio para Adão, ela já estava contaminada, ela já estava contaminada. Aí o Criador foi preparando a terra. Que quando o Criador falou no terceiro capítulo, irmãos, no terceiro versículo de primeiro capítulo de Gênesis, está dizendo assim, o Criador falou assim, haja luz, né, irmãos? Ali ele acendeu o sol de novo, irmãos. O sol acendeu, que é uma pedra negra que está no meio da terra, e ela acendeu, ela é uma holografia, irmãos, lembrei a palavra. Tudo que a gente vê em cima, irmão, no céu é uma holografia, é uma imagem que está refletindo lá, mas está aqui na terra, está no sol negro. Isso aí é outros assuntos também que os irmãos, poxa, se os irmãos vierem saber disso, os irmãos vão ficar pensando assim, meu pai, como eu fui enganado pelo sistema. Por isso, irmãos, que eu estou falando. Às vezes, irmão, não quero nem falar. Não quero, porque às vezes as pessoas pensam que a gente quer ser melhor, né? Mas não é isso. Mas o Criador falou comigo no meu coração. Ele falou, eu falei, porque eu fico sentindo vontade de falar da palavra do Criador. Não é falar da vida de ninguém. Não estou aqui para falar da vida de ninguém. Eu gosto de falar da palavra, dessa palavra aqui, do que está aqui. Porque isso aqui contém a palavra da salvação, contém a palavra do Criador. Ela tem, mas ela não é toda. Entendeu, irmãos? Isso aí que nós temos que ver. Aqui tem a palavra do Criador. Tem as palavras tem os livros dos profetas. Tem muito, mas também, irmão, tem a palavra do diabo também. A enganação está aqui dentro também. Então nós temos que saber discernir os espíritos. Nós temos que acreditar em tudo que está aqui dentro, porque muita coisa aqui é mentira. Principalmente os nomes do Criador, do Salvador. O nome do Salvador nunca foi Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Nós temos que lutar contra isso, irmãos. A hora é essa. Temos que lutar, temos que dizer não, temos que enganar, dizer não para mentira e desmascarar a mentira. Nós temos que jogar a mentira por terra. E a mentira? Qual é a mentira? É a religião. Todas. São mais de 50 mil religiões que existem. Todas elas são caminho de perdição. O nosso Salvador falou isso, pregou isso e mandou a gente ir pregar isso também. Falou, ó, vai pregar o Evangelho, pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é fazer o bem, é ter compaixão, é fazer caridade, é ser manso, é não brigar com ninguém, é respeitar todo mundo, é comprar e pagar, é fazer coisas boas. Isso que é o Evangelho. É andar nos caminhos da salvação. Isso que é os caminhos da salvação. Então, nós temos que nos purificar para quando chegar a hora, para quando a barca do Noé passar, a gente poder pegar ela. Porque quando ela fechar, já era. Irmãos, irmãos, eu falo para o Criador assim, pai, eu não quero falar não, porque quem sou eu? Sou o maior pecadorzão ainda para. Mas ele fala, eu estou falando isso, ele me incomoda para me falar. E falar numa boa, dizer que
tá espalhado, irmãos. Não tem a pessoa, então onde é que eu posso ficar para me ser salvo? Não tem religião certa. Não existe. Você tem que ser contra. Irmão, deixa eu falar uma coisa sobre a palavra diz assim, né? O mestre fala assim, que os que vão ficar de fora. Quem é os que vão ficar de fora? Tá falando lá nos evangelhos. Vão ficar de fora são os bebarrões, os feiticeiros, né? Os idólatras, os mentirosos, os que praticam a mentira e os que amam a mentira. Os assassinos, os ladrões, os malfeitores, né, irmãos? Todos esses vão ficar de fora. Não é eu que estou falando, não, é a Escritura. É o Evangelho do Salvador. Ele está falando, olha, anda no caminho estreito, que largo é o caminho que leva à perdição. E é por onde muitos vão caminhar. Sai desse mal, sai desses caminhos errados. Vai fazer o bem, vai praticar o bem, vai dar comida a quem tem fome, vai vestir a quem está nu, sem roupa, está sentindo frio, vai dar um cobertor para quem está deitado na calçada ali no relento. Isso que é o Evangelho. Entendeu, irmãos? Mas muitos irmãos e irmãs acham que o Evangelho é aparência, né? É pegar a Bíblia, o livrão, botar debaixo do braço, né? E tá dentro de um palitozão, né? As irmãs, as senhoras, aqueles vestidão, o cabelo que arrasta lá do chão, tudo bem, essa é uma fantasia, a pessoa está se fantasiando. E ela acha que ela fazendo isso, ela vai se salvar. Na cabeça dela, às vezes é a fé dela, né? A fé. Só, irmãos, que muitos de nós usamos a nossa fé errada, no lugar errado, né? E mesmo assim, o Criador ainda nos ouve, né, irmãos? Você vê como é que ele é lindo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele sabe que a gente está no engano. E ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. É muito lindo isso. Então, irmão, ele não leva em conta a ignorância. Mas só que quando você ouve a palavra, aquela palavra que vem do céu, aquela palavra pura, genuína, você tem que parar e pensar. Porque se você não parar e não pensar, não ligar, é mau sinal, viu? Agora, se você para e pensa, e analisa, e procura, e sabe, e pensa, e procura saber, e ver, e meditar, aí você está sendo prudente, aí você está sendo, como o Criador fala na palavra, sede prudente, como as serpentes, e simples como as pombas, né? Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É o que a mensagem diz para nós termos cautela, para nós vigiar, para nós termos nosso próprio entendimento, porque dentro de cada um de nós, o Espírito do Pai nos fala, porque ele diz que ia subir, mas ia mandar um Consolador, que ia ficar conosco até o fim dos dias, até os dias de hoje. Então, irmãos, por isso, irmãos, que eu peço aos irmãos que me perdoem se eu falo alguma coisa, ou falo alguma coisa que magoe os irmãos, porque eu não estou aqui para magoar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para fortalecer o seu espírito, para você beber uma água pura, uma água que vai criar uma fonte de vida, de firmeza, entendeu, irmãos? Então, irmãos, retomando o raciocínio aqui naquela palavra que eu disse, né, que está escrito, né, o Salvador está falando, né, que os que vão ficar de fora. Então, irmãos, está sendo revelado agora no fim dos tempos o verdadeiro nome do Salvador e o verdadeiro nome do Pai dele, que é o principal. Eu vejo os irmãos falando para mim que o nome não tem importância não. Poxa, se está escrito lá que o nome do Salvador é o nome que está acima de todos os nomes, como é que o nome não tem importância, né, irmãos? Aí a Igreja Católica, lá no Concílio de Nicéia, em 325, eles tiraram o nome Machia e Yahshua, né? Tiraram o nome Yahshua, Machia,
e colocaram Jesus Cristo, né, irmãos? Aí aqueles irmãozinhos que não aceitaram esse nome Jesus Cristo, o que aconteceu com eles? Foram mortos na fogueira, dentro daquelas máquinas que eles tinham. A Igreja Católica, ela tinha lá umas máquinas, tá no museu, é só você pedir lá no Google, vai lá no Google que você vai ver. Lá as máquinas que eles botavam a pessoa dentro, lá e moía uma roda assim, a pessoa era fatiada viva. De todo jeito eles mataram os irmãos que não aceitaram esse nome Jesus Cristo. Eles não aceitaram, porque eles ouviram a palavra que o apóstolo Saulo, né? O apóstolo Paulo pregou, falou do verdadeiro evangelho, a pedra que foi fundamental, a fundação da pedra, a pedra principal, que é o firmamento, o alicerce da igreja. Quem é? É o Machia. E não aceita outro alicerce a não ser o nome Machia, que está acima de todos os nomes. E o que significa esse nome Machia? Significa salvação. Se você falar Iausha, aí você está falando o nome do Pai e o nome do Filho, tudo junto. O nome do Pai é Iau, que significa o Criador. Iau, o Criador. E Chá significa salvação. Então, os dois nomes juntos se fala Iausha. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui é coisa genuína, é coisa que você não vai ouvir falar em denominação nenhuma. Porque esses homens que se dizem pastor, o Machia falou que eles, está lá escrito, né? São raças de víboras, são cão gulosos, que botam fardos pesados nos homens, mas não tocam nem com a pontinha do dedo. Por isso que nós estamos falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está escrito. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você ouve isso, se você já ouviu o verdadeiro nome do Salvador, o verdadeiro nome do Pai dele, e você continua ainda falando esses nomes, Deus, Jesus, Senhor, você sabe que igual que essa palavra Senhor significa Baal. Você pode ver nos templos religiosos aí, ó, eles falam mais Senhor, 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 e Deus e Jesus Cristo. Eles só falam isso. Eles não falam o Eterno, eles não falam o Todo-Poderoso, eles não chamam o nosso Salvador, o Príncipe da Paz, né? O Cordeiro Santo, né? O Salvador, o primeiro, o unigênito do Pai, o primogênito do Pai. Eles não falam esses nomes dentro dessas denominações aí, não. Eles só falam Senhor, Jesus e Deus, porque eles sabem que esses nomes são nomes de blasfêmia. Eles sabem, irmão. Vocês não sabem, porque vocês estão sendo enganados. Vocês estão sabendo agora. E cuidado, queridos e queridas irmãos. Porque a partir do momento que você ouve uma palavra dessa e você não dá crédito, aí você está entrando naquela palavra que diz, né? Que os que praticam a mentira e amam a mentira não entrarão no reino dos céus. Como é que você ama a mentira? Você ama a mentira dizendo que ama Jesus. Você pratica a mentira quando você está dentro de um templo religioso, você está praticando a mentira. E você, quando você diz que você crê só o que está escrito na Bíblia, você está amando a mentira. Desculpa, eu peço perdão, meus irmãos, por eu estar falando isso. Mas a verdade é assim, a verdade dói. E se você não aceita, você precisa acordar. Se você é realmente uma ovelha do Machia, se você é uma ovelha dele, que ele disse que veio buscar as ovelhas dele, irmão. Aí nos tempos religiosos eles dizem aí que todo mundo é filho de Deus, né? Quer dizer, Deus é Zeus, né? É filho mesmo, os teus filhos dos Zeus aí do Deus, né?
Mas se você é o filho do Criador, se você é filho do Eterno, daquele que criou os céus e a terra, se você é irmão espiritual do Machia, do Salvador, do Messias, se você aceita o que ele fez lá no Calvário, no madeiro, não foi em cruz que ele foi crucificado não, viu, irmãos? Esse negócio de dizer que ele foi crucificado de cruz é outra mentira. Ele foi pendurado no madeiro, o Cordeiro do Eterno, o Cordeiro do Eterno, ele entregou o Filho dele, o sangue, a carne, ali tudo, para nos salvar, porque ele foi o único homem que conseguiu cumprir a lei do diabo. Vocês falam lei de Moisés, né? Aqui na Bíblia está dizendo que é a lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés, é a lei de Satanás, porque ele botou aquela lei lá, porque ele sabia que nenhum homem pecador ia conseguir, porque para conseguir a salvação tinha que cumprir ela todinha, e ninguém ia conseguir perto do pecado. Mas o nosso irmão, o primogênito, o unigênito do Pai, do Filho amado do Criador, veio aqui, se despiu da sua majestade e veio aqui servir, veio aqui buscar nós. Mas veio buscar todo mundo? Não, mentira, não veio buscar todo mundo não. Os filhos da serpente, ele não tem nada com os filhos da serpente, ele veio buscar as ovelhas dele. Por isso eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, se você é uma ovelha do Messias, o Salvador, o Machia, preste atenção, vigie, vá orar, peça entendimento a Ele, peça sabedoria e se entregue a Ele, e se purifique a cada dia, porque o arrebatamento está próximo. Ele vai vir buscar, como Ele falou, Ele não vai deixar nós passarmos pela grande tribulação não, irmãos. Os dele, os que se agarrarem com Ele, Ele não vai deixar não. Agora tem uma galera que vai ficar, é da salvação, mas vai passar por um perrengue tremendo. Fiquem na paz, irmãos.